Como eu amo essa mulher. Glória a Deus. O Senhor, Ele, quando Ele uniu a Amy, Ele uniu homem e mulher, Ele uniu propósitos, Ele uniu ministérios. E todos os dias a gente se molda, a gente se reconstrói como casal e como ministério. Obrigado, pastora Júlia, pelas palavras, e é isso mesmo que o Senhor tem trazido para a gente. Esse lugar é um lugar diferente. E a palavra deu muito a ver com o que foi falado aqui, tanto pela pastora Amy, quanto pela pastora Júlia. Deus. Aqui não é um lugar de tudo que você já viu sobre ministério, sobre igreja, sobre Deus. Aqui é um lugar em que você vai quebrar muitos paradigmas, vai jogar fora muita coisa que você tinha como certeza, né? E vai entender que Deus, Ele é o Deus que se renova todos os dias e continua sendo o mesmo. Como a palavra dele se renova todos os dias na nossa vida e permanece a mesma, Deus se renova todos os dias em nós e permanece o mesmo. Porque Ele sabe todos os propósitos que a gente vai vivenciar. Ele sabe o que a gente vai passar. Por isso a graça dele é tão grande, porque Ele sabe inclusive as besteiras que a gente vai fazer. Mas Ele sabe que tem um propósito. Para isso é necessário que a gente construa a arca. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Há muito tempo eu não uso Gênesis, e durante quase 1 ano e meio, né, amor? Caía em praticamente todas as pregações. Quero que vocês abram comigo o livro de Gênesis, capítulo 6. A gente vai ler os versículos 5 a 7, depois a gente vai pular para o 6, do 17 ao 18, tá bem? Capítulo 6, do 5 ao 7, primeiro momento. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E aí, ao dizer isso, o Senhor vem, já decretado o que Ele iria fazer, Ele vem contra Noé. E aí Noé apresenta-se para Deus diferente, muito diferente. Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que servia ao Senhor. Olha só, tem um decreto de Deus sobre a humanidade, mas ele é capaz de ser mudado por conta da ação de uma única pessoa. O Senhor ia acabar com tudo, todas as aves, todos os seres vivos, todos os seres humanos inteiros que existiam naquela época. E ele olhou Noé e falou: opa, eu não posso mais fazer isso. Noé precisa ser salvo. Amor, a bateria acabou hoje. Ué, tá carregando. Vai lá, continua. Continua, tá tremendo, é mistério. E ele precisava ser salvo. Voltou, graças a Deus. E aí Deus falou: opa, existe um decreto meu e vai se cumprir, mas eu preciso fazer alguns ajustes, porque existe um justo, um reto, um temente a mim, um que faz segundo a minha vontade. Mas aí, para ser salvo, nós precisamos fazer uma coisa: construir a arca. Vamos lá? A gente falou que ia ver 6
do 17 e 18. Deus chegou para Moisés e falou assim: olha, eu vou mandar um dilúvio para exterminar a terra, o ser vivo que respira debaixo do céu, tudo que há na terra. Mas com você eu vou estabelecer a minha aliança, e você entrará na arca com a sua mulher, seus filhos e mulheres dos seus filhos. Porque quando o Senhor dá a um, Ele estende aos seus, Ele estende a sua geração, Ele estende a sua posterioridade. Sempre, sempre. O Senhor, os filhos se tornam heranças do Pai do Senhor. O Senhor não fez nada com o rei Salomão, porque ele disse: olha, porque eu prometi ao teu pai, eu não faço a você. Porque as bênçãos do Senhor se estendem do pai para os filhos. Tinha um decreto: olha, eu vou destruir tudo, mas você entrará na arca. Nós devemos ter pensado assim: que arca? A arca que você vai construir. A arca que você vai construir é que você vai entrar. E aí, Deus falou assim: olha, você vai precisar construir a arca. E você constrói da forma que eu vou te dizer, com a madeira que eu estou te indicando. E a Bíblia fala sobre a madeira, e ela fala sobre a madeira de gofar. Lente de gofar. Madeira de gofar. E aí, quando a gente fala sobre madeira de gofar, ela não tem uma especificação. Porque madeira de gofar, na época, era uma madeira que tinha uma resina. É aquela madeira que quando você corta ela tem uma resina. Então até hoje alguns historiadores ficam imaginando qual madeira é essa. É o pinho? É o cipreste? É a acácia? E aí a grande maioria pensa no cipreste. E eu vou muito pelos que pensam que seria a acácia. E aí, por que você está falando isso, pastor João? Porque quando o Senhor mandou fazer a arca da aliança, Ele mandou usar a madeira de acácia. Mas por que a madeira de acácia? Porque a madeira de acácia ela tem um significado bíblico importantíssimo. A acácia é uma espécie que possui o caule, o tronco dele bem retorcido, difícil, duro, cheio de nós, duro, com muitos espinhos, sendo uma referência ao homem antes de ter Deus. Conta-se que Deus tinha um prazer em morar nos homens, porém não achou um único justo. E apesar de ver a justiça de Noé, ele falou assim: Noé, eu preciso que você trabalhe na construção da arca. Guarda aí o mistério. Noé já estava todo feliz. Opa, Deus olhou para mim, teve misericórdia de mim e vai me botar na arca. Opa, agora você constrói. O Senhor falou para mim, para ele, falou assim: olha, sai do recreio, sai de Bangu e vou te mandar vocês para um lugar. A gente passou um ano esperando. E se tinha um lugar que se alguém dissesse que eu viria morar, eu diria que não, e que essa pessoa estava louca, era onde a gente está morando hoje. Meu Deus! Porque o Senhor, Ele traz a gente para o improvável, para o lugar em que ninguém dá crédito, para Ele mostrar que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele realiza. E aí é muito interessante, porque Noé ficou 120 anos construindo. Então essa madeira ela precisava ser muito boa para durar 120 anos, desde o início da construção até o final, e depois suportar mais todo o dilúvio que ela suportou. Olha, se Deus te disser: olha, vai para um lugar, e você olhar e não ver nada nesse lugar, vai, porque é Deus. Ah, mas não tem nada, tudo que eu conhecia sobre o processo não existe lá. Vai, porque é Deus. Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não existia para Abraão. Eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber nem o que era, nem para onde ele iria. Ele simplesmente foi. Moisés, sai da casa de Faraó e deixa de ser príncipe e vem para o deserto, porque eu preciso te usar para ser o libertador do povo. José, você vai ser traído pelos teus irmãos, vendido como escravo, ser preso, caluniado, para depois eu te usar como governador do Egito. São os improváveis
improváveis que o Senhor opera. Onde parece que não vai existir. Está todo mundo indo para um lado, por que te mandaram para o outro? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque se fosse para você ir com os outros, ser mais um, você iria para os outros ser mais um. Mas o Senhor está trazendo uma outra ordem. Construa a arca. O que é construir a arca dentro do seu coração? O que está dentro do seu coração gritando o tempo todo e você não está dando ouvidos porque acha que é improvável? O Senhor está nos dias dos improváveis. Os céus estão abertos. A palavra de Deus diz que naqueles últimos dias não haverá quem vos ensine. O Senhor está falando no seu coração e você sabe que você tem uma palavra, que você acha que é improvável, mas o Senhor tem provas para fazer contigo. Você só precisa construir a arca. 120 anos de escárnio, de zombarias, de descrédito. Talvez o Noé, por ser justo, reto e temente a Deus, poderia ser até um grande conselheiro entre todos. Nossa, vamos buscar Noé. Se tem alguém sensato entre nós, é Noé. Aí de repente Noé começa a fazer algo que todo mundo nunca ouviu falar, não acredita, e começam a rir, ele perde os créditos. Muitas vezes você vai iniciar e vai perder todos os créditos. As pessoas vão olhar para você, dar tapinha nas suas costas, mas não vão te apoiar. Você vai estar sozinho, porque o deserto é um local de solidão. E se é necessário te tirar de onde você está, para que a obra seja apresentada de forma perfeita, para que você entenda como construir, Deus vai fazer isso. Aleluia. Deus tirou a gente, tirou a igreja dela, tirou a igreja de mim e jogou a gente no limbo, um local onde ninguém mais vê. É necessário que você acredite. E aí com Noé a gente tem um aprendizado que é incrível. Como é que eu vou gerir isso? Como é que eu vou gerir isso? Para construir a arca, a primeira coisa que você tem é ser obediente. E Noé foi tão obediente que lá em Gênesis 6, capítulo 22, a palavra de Deus diz: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Como foi que Noé fez? Ele fez um puxadinho, não, isso aqui pode ser desse exatamente como Deus havia ordenado. Obediência. Mas ali, Senhor, não dá para ser um pouco mais um ladinho que já tem alguma estrutura? Não, eu quero que você vá para onde não tem estrutura, porque a minha graça te basta. E o meu poder se fortalece exatamente onde você não tem. Por isso é necessário você ir para onde não tem nada, para que o improvável se faça visto por todos e as pessoas olhem para você e dizem assim: como é que eles fizeram isso? Como é que isso aconteceu? E vão seguir desacreditando. A arca vai sendo construída. Ele conseguiu madeira, está construindo. Mas não chove. Que negócio é esse de chuva que vai encher e a água vai chegar aqui no cume do monte? Meu Deus! Se o Senhor lançou uma palavra para você, ainda que pareça improvável para você e para a gente não vá, seja obediente. Porque o Senhor tem coisas que Ele só revela aos seus. Vá. Mas está passando tanto tempo e nada acontece. Vá, construindo a arca. É necessário que você tenha fé. Não adianta você obedecer. Eu estou obedecendo, mas eu sei que isso não vai dar em nada. Você não está obedecendo. Porque a obediência é aquela que agrada a Deus. E só se agrada a Deus com fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar. Você precisa ver. Você não vai olhar nada no processo. Você não vai ver nada. Mas o Senhor vai te olhar. Opa, o Senhor está vendo. Mas é tão difícil. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou evidenciado. O Senhor sabe. É melhor ficar com o mouse na mão, mexendo de vez em quando, você não lê sem descanso. Então é preciso que eu seja obediente, que eu ouça o que Deus está falando comigo e vá fazer, mas não necessariamente obediente, eu preciso ser obediente e ter
Fé. Quem me mandou foi Deus. Quem me encaminhou foi Deus. É preciso que eu tenha esforço. A palavra de Deus diz, olha, esforça-te e tem bom ânimo. E não é um esforço qualquer. Não é, eu estou fazendo isso aqui, eu tenho que botar um pouco mais de força. Eu preciso fazer isso rindo, alegre no Senhor. Alegre no Senhor. Eu acho que o pessoal achava Noé mais doido ainda, porque olhava, passavam-se 50 anos, 60 anos e ele estava rindo, e se esforçando, e construindo, e trabalhando. Eu preciso ser perseverante. Sabe por quê? A madeira que Noé estava trabalhando é uma das mais difíceis de se trabalhar. Muitos nós, uma madeira dura como ferro, que lança uma resina que gruda. Sabe quem é essa madeira para a gente? Somos nós mesmos. Eu quero tanto construir a arca, pastor. Então, que arca é essa que o Senhor fala no teu coração? Eu não sei qual é. Eu sei qual é a minha. E ainda assim, mais ou menos, porque o Senhor vai dizendo, entregando todos os dias. A gente acorda aqui, amor, Deus falou isso comigo, e Ele falou comigo também, então vamos fazer. E a gente olha e fala, como a gente vai fazer? Eu não sei como vai ser feito, mas eu sei que vai ser perfeito, como canta o louvor. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque não é você. O salmista canta, olha, somente meu todo o trabalho, o seu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Mas como é que eu descanso no Senhor se eu tenho que ter esforço? Se eu tenho que me esforçar? Olha, descansar no Senhor é acreditar que o que você lançou mão, o Senhor vai te honrar. Se você não lançou mão, seguindo na obediência, na fé, na perseverança e no esforço, o Senhor vai te honrar. Vai fazer acontecer. Há um ano atrás, um ano e um mês atrás, faltando 10 dias para entregar a casa, eu e a Amy estávamos desesperados, porque a gente não tinha encontrado lugar. Faltando 3 dias para encontrar a casa, para entregar a casa onde a gente estava, o Senhor nos deu esse lugar. 3 dias. A gente teve um dia para ir no cartório, regularizar a documentação com o nosso nome, um dia para organizar todo o material de casa e um dia para trazer de volta para cá. Tudo de lá de Vargem Grande para cá. 3 dias. O Senhor falou, olha, é importante que você veja até o último momento, porque eu testo a tua fé. E aí, construir a arca significa trabalhar a madeira. Cada madeira que vai encaixar em cada lugar precisa ser trabalhada. Mas é a madeira de acácia, a mais dura e mais difícil. Que é mais duro e mais difícil do que o teu coração, do que o meu coração, do que o nosso coração. Que é mais duro e que é mais difícil do que a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Trabalhar ao ponto de deixar essa madeira perfeita para encaixar e construir a arca. O Senhor tem um desejo enorme de habitar em nós, mas é necessário que a arca esteja construída. A palavra de Deus diz, Cristo em nós, esperança da glória. A gente falou isso ontem, não? Cristo em nós, esperança da glória. Mas Cristo só estará em nós se a arca estiver construída. Precisa que a gente construa essa arca, que a gente faça, que a gente trabalhe o nosso eu todos os dias. Paulo diz o seguinte, na construção dele, eu preciso mortificar o meu eu, crucificar a minha carne todos os dias, para que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que Cristo viva em mim, eu preciso que a arca esteja construída. Então trabalhar a arca nesses dias é preparar todos os dias o seu corpo para que ele seja a habitação do Espírito de Deus.
para que ele seja morada. Jesus falou: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei na sua casa e serei comigo. Jesus está querendo, mas é necessário que a arca esteja pronta. Noé não salvou somente assim. Ele salvou todos os animais da terra, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. O que isso quer dizer? A salvação individual mas a ação de construir a arca promove o livramento de outros. A ação de construir a arca, ela traz consigo livramento para outros. Ana precisou construir a arca para ter o que ela mais desejava, que era um filho. E ela chorava, se desesperava, ela entrava em crise. Até que um dia ela falou: Senhor, eu preciso de um filho, Senhor. E o choro dela era tão desesperado que ela foi confundida com uma bêbada. E ela falou: por que ela queria um filho? Eu quero um filho para entregar a ti e levar na tua casa. E esse filho se tornou um dos maiores profetas, um dos maiores operadores do poder de Deus sobre a terra. Quando você estiver construindo a arca, apresenta para Deus: olha, Senhor, eu preciso que a minha arca seja construída, mas eu não sei fazer sozinho, eu preciso do teu direcionamento. Porque foi isso que ele falou para Noé: olha, eu vou te dizer exatamente como a arca precisa ser feita. Você tem o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos direciona para a construção da arca. Ele nos direciona porque é necessário que essa arca que somos nós, que se tornará a habitação dele, que se tornará morada dele, ela se apresente de forma que você consiga. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Gênesis 6:9. Mesmo assim, justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e andando com Deus, Noé precisou preparar a arca. Mas eu já faço, eu já vou na igreja, eu já assisto o culto. Prepara a arca. Sair como filho desse preparo da arca, filho teu será uma bênção. A palavra de Deus diz: a tua descendência será uma bênção. Os filhos dos teus servos habitarão seguros diante de ti. Existe promessa para aquele que se põe a construir a arca. Josué, ele foi tão forte nesse sentido de entender que construir a arca era importante, que ele falou para o seu povo que estava todo se desviando, indo para outros ídolos, outras culturas, outros processos, se distanciando de Deus. Ele foi e relembrou ao povo inteiro: olha, o que Deus fez com a gente nesse momento, Deus fez com a gente nesse momento, Deus nos livrou nesse, Deus nos deu graça nesse, Deus nos deu vitória nesse, mas ainda assim vocês preferem se distanciar dele e servir outros deuses. Então, mas se vos parece mal servir o Senhor com tudo isso que ele fez, escolhei hoje a quem há de servir, e aos seus deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam lá além do rio, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É uma decisão. Não adianta você ter experimentado tudo que Deus fez de maravilhoso se você não entendeu que servi-lo é construir a arca. Porque Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. Tem um louvor que fala assim: e fazer morada, e fazer morada, e fazer morada. Porque é isso que Deus mais ama: fazer morada. Aleluia. Nós.
Mas é necessário que a arca esteja construída ou em construção segura, obedecendo a sua vontade. Então, de novo, irmão. Que até lá em frente, Deus. E aí, para a gente ir para a finalização, eu volto o que a gente tinha conversado no início. Não olhe para o que dizem de ser improvável que Deus tem feito para você, que Deus tem falado no teu coração. Não olhe como improvável que Deus tem falado no seu coração. Ainda que digam, olha o que Noé passou. 120 anos sendo escarnecido, mas ele tinha fé. Ele recebeu uma palavra de Deus. Talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor está falando aí, parece ser muito fácil. Mas você não sabe o que eu passo no trabalho. Você não sabe o que eu passo na igreja. Você não fala do que eu passo com a minha família. Você não sabe o que os meus amigos dizem. Joga tudo fora. Se você recebeu uma palavra, construa a arca e siga o Senhor vai te honrar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós colocamos nessa noite com o coração como o de Moisés, entendendo que a arca precisa ser construída para que a gente experimente do teu poder, da tua misericórdia, da tua salvação. Senhor, a madeira de acácia foi usada para construir a arca da aliança, aonde você se fazia presente, Senhor, diante do povo. Hoje a aliança é Jesus. Hoje a nossa aliança, Senhor, é o teu Filho, que assim mesmo se entregou e derramou o seu sangue para que nós fôssemos purificados, transformados, libertos, curados. Oh Deus, para que o teu Espírito tivesse acesso a nós e pudesse operar em nós todas as coisas que são necessárias. Então, Senhor, lavados pelo teu sangue, do sangue do teu Filho, lavados e transformados pelo sangue do teu Filho, curados, Senhor, pelo sangue do teu Filho. Hoje, a habitação do teu Espírito nos ensina, Senhor, a viver conduzidos pelo teu Espírito e entender o que tu tem para nossas vidas, Senhor, e sermos, Senhor, homens e mulheres de fé, homens e mulheres obedientes, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, esforçados, com bom ânimo para fazer a tua obra, Senhor, para fazer a tua vontade, para te adorar, para te servir, para engrandecer o teu nome e cantar louvores a ti, Senhor, e dizer, olha, tudo isso que acontece na minha vida é o Senhor, e exaltar, Senhor, como tu és, na beleza da tua santidade. Nos ensina, Senhor, a construir a arca, para que as tuas maravilhas se executem em nós. Tira de nós, Senhor, o olhar sobre as impossibilidades e nos coloca, Senhor, o nosso olhar em ti. E nos faz entender, Senhor, o que diz na tua palavra, que Cristo em nós, a esperança da glória. Nós, Senhor, com que de nós e a nossa geração seja salva pela essa atitude, Senhor, nossa, de nos colocarmos no lugar de construir a arca. Porque não existe dilúvio, não existe fluidez, não existe nenhum tipo de tumulto de águas que possa nos tirar da salvação se tivermos construído a arca, sobre a qual em ti, Senhor, habitaremos em segurança. Nos ensina, Senhor, a vivenciar